Hoje eu queria falar sobre o risco da simplificação, começando o nosso bate-papo pela água. H2O. Bom, H2O é a fórmula química mais conhecida do mundo, né? Não tem outra. E a gente aprende na escola que H2O é uma coisa muito simples. Você combina dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Fica até parecendo que você pode pegar aquele pilão de fazer caipirinha, pegar dois átomos de hidrogênio, jogar lá, joga um átomo de oxigênio, começa a bater, pum, sai água. Só que não sai, né? Anos atrás, a Super Interessante, aquela revista, fez uma reportagem em que ela perguntava o seguinte: por que todo o oxigênio e todo o hidrogênio da Terra não se combinam e formam água, né? Porque tem oxigênio, tem hidrogênio. Aí a revista respondia que o oxigênio e o hidrogênio, eles não se encontram, raramente se encontram. E que na atmosfera você tem oxigênio em quantidade, mas você não tem o hidrogênio puro. Aí, além disso, as moléculas de hidrogênio e oxigênio, elas não reagem com facilidade. Para fazer água, precisa ter energia, precisa ter raio. Então, se hoje a gente tem esse monte de água que tem no planeta, é porque quando a atmosfera terrestre começou a se formar, tinha muito hidrogênio puro e tinha descarga elétrica pra caramba e tal. Então, a água não é só H2O. A água não é essa simplicidade da escola. Você junta, pega no pilão e faz água. Não faz. É uma tendência à simplificação que a gente tem e que aparece em todo canto. Quer ver outro exemplo de simplificação? Segunda-feira. A gente empresta a segunda-feira uma força. Segunda-feira virou o dia da semana em que a gente vai começar tudo, né? Segunda-feira a gente vai comer menos, ou a partir de segunda-feira, vai ler mais, vai malhar mais, vai trabalhar melhor, seja lá o que for. A água não é só H2O. E as decisões não dependem só do calendário, da folhinha, mas a gente simplifica e joga na segunda-feira uma carga que fica difícil. Isso acontece com a gente e acontece também com eles, com os políticos, com todos os políticos. Ontem, vamos por exemplo de ontem, o governador de São Paulo chamou uma entrevista coletiva para anunciar, pela forma como ele falou, aquilo que parecia ser a chegada da vacina contra a Covid-19. Só faltou... Não era, né? É uma parceria fechada pelo Instituto Butantan para fazer parte dos testes de uma vacina. Se for bem sucedida, e eu quero muito que seja, aí sim a gente pode vir a pensar na vacina. A gente vai saber disso lá na frente. Ontem não dava para cravar, só para torcer. Eu estou torcendo. Mas a forma como foi anunciada é uma simplificação. Outro exemplo de simplificação federal. O presidente Bolsonaro. Quando ele montou o governo dele, ele pegou e conseguiu colocar na pasta da Justiça o maior nomão disponível no mercado, o Sérgio Moro. Pô, imagina, o Sérgio Moro, ele conseguiu, o Bolsonaro atrair para o governo dele a figura mais popular do Brasil. Não tinha como dar errado, né? Você traz o cara, o bacana, só que deu. Então, era uma óbvia lógica da simplificação. Eu pego um nomão togado, vou ter um ministrão da Justiça, só que eu não tive. Então o nome mais querido do Brasil, ia dar o ministério mais querido do Brasil, não funcionou. O Moro tinha uma agenda própria, não conseguiu ajudar o governo em nada, e acabou sendo pivô de uma crise monumental que está aí, até agora, na forma de um inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal, por causa das denúncias que ele fez sobre as trocas no comando da Polícia Federal. Outra simplificação, cultura. O Bolsonaro precisou tirar o Goebbels. Aí disse, bom, o que eu faço? Vamos achar um nomão, pô. Nomão, vamos pro nomão. Aí, a Regina Duarte, rapaz, vamos nessa. Deu tudo errado. Ela ficou algumas semanas no cargo, mas nem é por isso, absurdo. Mas ela entrou pro anedotário, por ter ficado pouco tempo e por ter dado uma entrevista ridícula para a CNN, não pelas perguntas que a CNN fez, mas pelas respostas que ela deu. Defendeu a ditadura, desdenhou os mortos e desaparecidos nos porões, desdenhou os mortos pela Covid. Uma tragédia. E foi embora. Né? Então o que a experiência mostra? Que fazer política é bem mais difícil do que definir política. Assim como fazer água é bem mais difícil do que definir a água. A água é H2O, vai fazer. Né? Então a política bem feita é simples. É a arte de promover o diálogo, de conviver com o contraditório. Agora, e para fazer? Você precisa conversar com carinho, você precisa conversar com jeito, né? Você tem que fazer isso ouvindo muito.
Você tem que fazer isso sabendo que a oposição vai sempre bater no seu governo, sem que isso seja um defeito da oposição. Não adianta ficar denunciando a oposição, né? Tem que fazer isso sabendo que os pedidos da base de sustentação para nomear cargo vão surgir aos borbotões, sem achar que isso é um defeito da base de sustentação, como se pudesse existir uma base de sustentação pura, cristalina, como a água. Não tem, né? É fazer isso, fazer a boa política, reafirmando em público o seu compromisso com a democracia, com as instituições, sem dar declarações intempestivas, e as coisas vão funcionando melhor, né? Não é pegar a caneta e comandar o diário oficial. Não, é papear, é jogar conversa fora, é tomar café da manhã 2 vezes com um bando de político, é almoçar 3 vezes com um bando de político, é convidar para jantar, é fingir que está adorando ficar com o camarada, conversar, é se interessar pelo outro, é se cercar de gente que gosta de fazer isso também. Então, nenhum governo foi bem sucedido montando um ministério como quem recruta para a iniciativa privada. Temos um grande perfil aqui, vamos olhar o currículo. Oh, que currículo admirável, jeito extraordinário. Ele é formado em Harvard, nossa, que bacana. Ele já foi para a Lua. Né? Não é assim que você forma um bom governo, né? Você forma um bom governo recrutando as pessoas que têm capacidade de liderança. Não é também organizando um quartel. Temos um general aqui, bota 2 coronéis ali, bota mais um tenente. Não vai funcionar, né? Essa ficha parece que caiu, a gente falou disso aqui ontem, quando o presidente atraiu o Centrão, começou a atrair o Centrão e nomeou o Fábio Faria para as comunicações. Bom, o Fábio Faria vai ser esse nome forte, vai ser um cara que vai conseguir estabelecer essas pontes, arejar as relações do governo com o Congresso, do governo com o Supremo, sei lá, tem tudo para ser, o perfil é bom, vamos ver, o tempo vai dizer. Agora, o nome forte não nasce do cargo. Você já teve ministro das comunicações forte, nós lembramos aqui ontem, né, o Sérgio Mota, Antônio Carlos Magalhães, eles lideraram esse processo de costura política, né? Mas a gente já teve também essa função de liderança, de comando, o nome forte, aquele que azeita as relações em outras pastas. Gabinete Civil, que é um clássico, já foi, né, do Gabinete Civil. Já foi ministro da Justiça, o cara que fez isso. Na República Velha já foi até o ministro das Relações Exteriores. Não é a pasta que define que ministro vai ajudar na construção das pontes. É o comportamento do ministro que faz isso. E o comportamento do ministro vai depender muito do poder que ele tiver real, do acesso que o presidente der a ele, né, na tomada de decisões, na alçada que o presidente der a ele na tomada de decisões. Então o presidente tinha no Ministério da Saúde um camarada que estava atraindo atenções, que estava chamando atenção, que conseguia dar uma certa calma e tranquilidade num processo de crise, que foi o da Covid-19, que continua, que era o Mandetta, né? Aquilo incomodou o presidente. O que, na verdade, o que derrubou o Mandetta foi o Mandetta existir com aquele jeito dele e tal. O que veio depois, o Nelson Teich, ele sumiu, saiu correndo depois de participar daquela reunião que a gente viu, que o Celso de Mello mandou vazar. Ele olhou aquilo e falou: o que eu estou fazendo aqui? Foi diferente, não é que ele foi demitido, mas o Mandetta foi demitido. O perfil do Mandetta incomodou o presidente. Se o perfil do novo ministro começar a incomodar o presidente, nós vamos ter um problema, né? Então, qualquer pasta pode ter o cara que cumpre essa função. Você pega o Ministério da Educação, uma super pasta. O governo poderia ter ali um nomão capaz de ajudar o Fábio Faria nas costuras, mas quem é que está no Ministério da Educação, né? Aquele sujeito ali, está lá. Então, não tem uma fórmula para o governo dar certo, né? Não tem um H2O. Você pode montar o seu governo de formas variadas, com os nomes distribuídos em pastas variadas. O importante é se cercar de pessoas que criem pontos de contato com a sociedade, né? E por falar em sociedade, nós estamos falando de Congresso, estamos falando de Supremo, nós estamos falando de várias coisas, né? Mas tem algo que é inescapável no governo. Você pode colocar o nomão onde você quiser. Nomão, que eu digo, é este ponto de referência, não o nomão, a sacadinha. O Sérgio Moro era a sacadinha. O togadão lá, vamos pegar o togadão para cá. Não funcionou. Mas tem algo que é inescapável, que é o comprometimento do chefe no projeto, do presidente no projeto. Não adianta achar que porque
arrumou um cara bacana, o Fábio Faria, agora as coisas vão andar. Elas não vão andar se o presidente continuar a cloroquinar, entendeu? Elas não vão andar se o presidente continuar a achar que a ciência não tem valor, continuar a peitar Deus e o mundo. Isso não funciona, Deus ele não peita, o mundo sim. Ele tem que se engajar nesse novo momento que ele está querendo construir. Então, ele está investindo num novo momento, ele precisa investir o tempo dele nisso. Então, se ele mantiver o estilo quebrador de prato, arrebentador de ponte, ele pode chamar quantos Fábio Faria ele quiser. Não vai adiantar. Porque o camarada vai embora. Diz, presidente, eu estou tentando, mas tá difícil, pô. Né? Eu estou tentando fazer gol, o senhor manda ficar na retranca, não dá. Né? Então, se o presidente der mais força aos Fábio Faria do que aos Weintraub, o governo anda. Vai ter Weintraub? Vai. Vai ter Damares, vai ter Ernesto Araújo, pelo visto vai, infelizmente vai. Mas a forma como ele vai dosar isso é que vai definir, e tem ele também, né? Então, a força de um ministério nunca vai ser maior do que a força do presidente. É ele, o presidente, que dá o tom. E isso sim, essa frase, o presidente dá o tom, essa a gente pode dizer que é simples assim.